Você já ouviu falar dos dinossauros, claro. Tiranossauro Rex, Triceratopo, Velociraptor. Mas, e os outros? Sim, os outros monstros que habitaram a Terra muito antes, ou até junto, dos dinossauros, criaturas tão bizarras e colossais que fariam qualquer T-Rex sair correndo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa viagem no tempo, para explorar os monstros esquecidos da era pré-histórica. Aperte o cinto da máquina do tempo, porque o que vem por aí é de arrepiar. Para começar, precisamos sair um pouco da era dos dinossauros e olhar para trás. Bem antes deles dominarem a Terra, existiu um período conhecido como período Cambriano, há mais de 500 milhões de anos. Nesse tempo, a vida explodiu nos oceanos. Literalmente. Foi a chamada explosão cambriana, quando surgiram os primeiros animais complexos. E, olha, já começou esquisito. Um dos primeiros monstros desse passado distante foi o Anomalocaris. Um predador de corpo segmentado, com olhos compostos enormes e garras frontais como pinças. Ele nadava nos mares rasos e podia chegar a 1 metro de comprimento, o que era gigante para a época. Imagina um camarão alienígena gigante, nadando atrás de você, sinistro, né? Outro terror dos mares cambrianos era o Opabinia, que parece ter saído de um filme de ficção científica. Tinha 5 olhos e uma tromba parecida com a de um elefante, usada para capturar suas presas. Ninguém sabe ao certo como ele se movia, ou até que grupo animal ele pertencia. É um verdadeiro mistério da natureza. Avançando um pouco no tempo, chegamos à Era Paleozoica, e é aqui que as coisas começam a escalar. Época dos primeiros vertebrados, dos insetos gigantes e dos primeiros monstros terrestres. Sim, isso mesmo, insetos gigantes. No período Carbonífero, cerca de 300 milhões de anos atrás, os níveis de oxigênio na Terra eram muito mais altos, o que permitia que insetos crescessem até tamanhos absurdos. Um exemplo? Meganeura, uma libélula pré-histórica com envergadura de até 75 centímetros. Já pensou uma libélula do tamanho de um falcão voando na sua direção? E tem mais, os mares estavam dominados pelo Dunkleosteus, um peixe blindado que podia chegar a 10 metros de comprimento. Ele não tinha dentes, mas placas ósseas afiadas como navalhas, capazes de cortar até tubarões ao meio. Um verdadeiro tanque subaquático. Agora, e se eu te dissesse que um dos maiores predadores marinhos de todos os tempos não foi um dinossauro, mas sim um réptil marinho chamado Mosasaurus? Ele viveu no final da era dos dinossauros, mas não era um deles. Tinha cerca de 15 metros, mandíbula poderosa e caçava presas gigantes no mar. Aliás, nos mares da era Mesozoica, a briga era pesada. Pliosaurus, Ichthyosaurus, Elasmosaurus, répteis que pareciam cruzamentos de crocodilos com golfinhos e pescoçudos que lembram o monstro do Lago Ness. E por falar em terra firme, quem aí já ouviu falar do Terapsida? Esses eram os chamados répteis mamariformes, que dominaram a Terra antes dos dinossauros. Tinham características tanto de répteis quanto de mamíferos, e muitos cientistas acreditam que deles surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros, milhões de anos depois. Ou seja, nossos ancestrais diretos eram, de certa forma, monstros também. Curioso como a gente sempre pensa em dinossauros quando se fala em pré-história, né? Mas a verdade é que o planeta já foi lar de uma diversidade de criaturas incríveis, e muitas delas não eram dinossauros. Outra figura esquecida e impressionante, o Arthropleura, uma centopeia pré-histórica que podia chegar a 2 metros de comprimento. 2 vezes o tamanho de uma criança. E o mais bizarro, ela era herbívora. Imagina ver uma centopeia gigante passeando pela floresta e só comendo folhas. E tem o Alucigenia, o nome já diz tudo. Esse ser viveu no Cambriano e tinha espinhos nas costas, tentáculos no ventre e uma aparência tão estranha que os cientistas passaram décadas tentando descobrir qual era a frente e qual era o verso do corpo dele. Esses monstros esquecidos nos mostram que a história da vida na Terra é muito mais ampla e fascinante do que a gente imagina. Muito antes dos dinossauros brilharem, o planeta já era um palco de experiências biológicas malucas, com criaturas extraordinárias que tentavam sobreviver num mundo em constante transformação. E a lição que fica é: a evolução é criativa, ousada e, às vezes, até meio bizarra.
O que a gente vê hoje, com florestas, animais, plantas, e até nós, humanos, é só a pontinha de um iceberg que começou a se formar bilhões de anos atrás, entre monstros esquecidos e mundos que jamais veremos de novo. E aí, curtiu essa viagem pela era dos monstros esquecidos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal Natureza e Plantas em Foco, e compartilha esse vídeo com quem também adora mergulhar nas histórias incríveis do nosso planeta. Deixa seu like, seu comentário e me conta, qual dessas criaturas você achou mais impressionante? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!